E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Diego e hoje eu vou dar aula de gramática para aí do primeiro bimestre. Bom, então aqui eu coloquei uma frase. Meus amigos do colégio fizeram todos os trabalhos do bimestre. Eu circulei 2 sintagmas bem grandões. Meus amigos do colégio e todos os trabalhos do bimestre. Se você for observar, o núcleo desses sintagmas são amigos e trabalhos. Qual a classe gramatical de amigos e qual a classe gramatical de trabalhos? Substantivos, isso mesmo. Depois, dentro desses 2 sintagmas, eu consegui achar 2 novos, do colégio e do bimestre. Colégio e bimestre também são substantivos. Então, esses 4 sintagmas que eu circulei são sintagmas cujo núcleo é um substantivo. Mas afinal, o que é sintagma? Bom, então sintagma é um conjunto de palavras que se organizam em torno de um núcleo. Esse núcleo pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo ou um advérbio, se a gente for ver a classe gramatical dessas palavras. Aqui eu tenho um segundo exemplo para poder ilustrar isso. Laura comprou uma bala. Se eu for analisar a oração como um todo, eu tenho um sintagma com núcleo comprou, e esse sintagma é um sintagma oracional, tá? Além disso, eu tenho um outro sintagma aí dentro, que é o que a gente costuma chamar de predicado, tá? O núcleo desse outro sintagma também é comprou, que é um verbo. Exemplo 3. Marina estava chateada com seus amigos. Então aí eu tenho um sintagma que é chateada com seus amigos, que tem o núcleo adjetivo, tá bom? Agora no exemplo 4, vamos olhar. Ontem choveu muito. Eu posso observar que eu tenho 2 sintagmas, ontem e muito, e o núcleo desses 2 sintagmas são advérbios, ou seja, eles vão expressar uma circunstância ou intensidade. Então agora, vamos mudar o tópico um pouquinho, a gente vai falar de coordenação e subordinação, tá bom? Coordenação é a relação entre termos ou orações sintaticamente equivalentes e independentes entre si, tá? Então vamos ver o que isso significa com um exemplo que eu deixei aí embaixo. Ana gosta de geometria, álgebra e ótica. Perceba que esses elementos, geometria, álgebra e ótica, constituem uma enumeração. Portanto, eles são independentes entre si, tá? Subordinação, por sua vez, é a relação de dependência sintática entre termos. E a gente sempre vai representar com uma setinha. Então agora, estou vendo a novela da tarde. Eu sempre vou ver algo. Então, eu estou vendo a novela da tarde. A novela da tarde, nesse caso, é um objeto direto, mas a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente. Estudo muito. O muito, ele se liga ao verbo estudar e ele expressa intensidade. Por isso ele é classificado como adjunto adverbial. Vamos resolver o exercício 2b da página 8. O mar entregava. Quem entregava? O mar. Tá? Mas o que o mar entregava? As conchas mais belas e tesouro de barcos e velas. Então, as conchas mais belas e tesouro de barcos e velas subordinam-se ao verbo entregava. E estão coordenados entre si. Tá? Agora, em as conchas mais belas, o que as conchas eram? Mais belas. Então, mais belas subordina-se a conchas, assim como de barcos e velas subordinam-se a tesouro. Agora, em mais belas, mais vai adicionar uma circunstância belas, tá? Então, ele é subordinado. De barcos e velas estão coordenados entre si. Então, agora a gente vai falar de sujeito e predicado. O que é sujeito? Sujeito é um sintagma com núcleo nominal. E predicado é um sintagma com núcleo verbal. Agora atenção, o sujeito ele pode ser ou sintático ou semântico. O sujeito sintático ele é determinado no contexto linguístico. Ele pode estar implícito ou ele pode estar explícito, então ele pode estar ou não estar na oração. Agora, o sujeito semântico é o referente do sujeito sintático. Mas como assim? Vamos ver melhor com alguns exemplos. Ana andava pela rua. Ana é o sujeito, andava pela rua é o predicado. Ana é um núcleo nominal do sujeito e andava é o núcleo verbal do predicado. A mesma coisa na frase de baixo. Só que na frase de baixo a gente substitui Ana por ela. Sujeito sintático da primeira frase, Ana. Semântico também, é Ana. Da segunda frase, sujeito sintático, é ela. Agora, como uma está em sequência da outra, dá para determinar que o ela é a Ana. Então, o sujeito semântico é Ana. Reelaboração. Pela rua andava Ana. O que essa frase apresenta diferente? Ela está numa ordem indireta. Então, Ana ainda é o sujeito, só que a ordem que está trocada. Isso é muito comum em poemas.
Então vamos explicar um pouquinho melhor o que é sujeito. Sujeito é o ser sobre quem se afirma algo. Ele pode ser simples, tem apenas um núcleo, composto, tem 2 ou mais núcleos, então Ana e João estavam andando pela rua. Pode ser oculto, indeterminado ou inexistente. Nesses casos ele não está expresso. Qual a diferença? No sujeito oculto eu consigo determinar o sujeito pelo contexto linguístico, então olhando numa oração anterior. Agora, no indeterminado não é possível determinar quem é o sujeito. A gente já vai ver alguns exemplos para deixar isso mais claro. Tem 2 casos no qual o sujeito pode ser inexistente. Quando os verbos forem impessoais ou quando a gente estiver falando de alguma ação do tempo meteorológico, tá bom? Bom, agora vamos a alguns exemplos. Eu sou o sujeito. Saí de casa, depois tomei banho. Então eu tenho 2 orações separadas. Nessa segunda oração, onde está o sujeito? A gente volta e vai determinar ele pelo contexto. Então, a gente consegue ver que o sujeito sou eu, portanto o sujeito é oculto. Ligaram para você. Quem ligou? Dá para determinar pelo contexto? Não é possível determinar pelo contexto. Portanto, a gente pode concluir que esse é um sujeito indeterminado. Choveu muito. Calma, o que choveu? É uma ação do tempo meteorológico, tá? Uma ação meteorológica. Então eu tenho um sujeito inexistente. Houve muitas brigas na festa. Ah, o sujeito é brigas na festa. Não, o sujeito é inexistente, porque o verbo haver é impessoal e deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Lembra disso. Então, só para concluir, predicado é o que se declara sobre o sujeito. Vamos ver algumas outras coisas agora. Exemplo 1. Ana vai dar um presente. Ana vai dar o quê? Um presente. Portanto, um presente é um objeto direto. Ana vai dar um presente para quem? Para Lucas. Para Lucas é um objeto indireto. Por quê? Qual a diferença entre objeto direto e objeto indireto? Objeto indireto começa com preposição, tá? E vai ser sempre um complemento do verbo. Ana vai para a casa da sua avó. Isso é um objeto? Não, não é um objeto. A gente já vai ver direitinho porque, na verdade, é um adjunto adverbial. Mas tem alguns exemplos que vão te ajudar a entender. Então, dependendo do complemento do verbo, o verbo pode ser classificado de 4 formas diferentes. Se ele tiver objeto, ele pode ser um verbo transitivo direto, se ele tiver objeto direto, um verbo transitivo indireto, se ele tiver objeto indireto, ou o verbo bitransitivo, se ele tiver objetos indiretos e diretos. Porém, se o verbo não tiver nenhum objeto, ele é classificado como verbo intransitivo. Bom, terceiro exemplo. Hoje eu estou nadando perfeitamente. Hoje e perfeitamente são adjuntos adverbiais, tá? Porque eles vão estar adicionando uma circunstância à locução verbal estou nadando, que é um núcleo da oração. Ana vai para a casa da sua avó. Então agora dá para afirmar que Ana vai para a casa da sua avó. Esse para a casa da sua avó é um adjunto adverbial, tá bom? Quarto exemplo. Ana está feliz. Está é um verbo de ligação e nesse caso feliz é o núcleo da oração, o núcleo da frase, tá? Portanto, feliz é um predicativo do sujeito, vai estar dando uma característica para o sujeito. Ana está fazendo a lição feliz. Então, nessa oração, eu vou ter 2 núcleos, está fazendo e feliz. Então, nesse caso, depois a gente vai aprender, é um predicado verbo nominal, mas não precisa se preocupar isso. Você tem que ver que está fazendo e feliz são 2 núcleos diferentes e mesmo assim feliz é um predicativo do sujeito, tá?